Mesmo, né, o sol castigando, porque é um lugar que dá para fazer a conexão toda, principalmente em relação às localizações geograficamente de todo esse encontro. Vocês visitaram o museu e no museu conseguiram ver as transformações daquela região toda aqui, que era uma área de mangue, de ilhas, né, de uma natureza muito bonita, muito linda. E conforme a cidade foi chegando, vieram as transformações. A gente consegue ver ali a própria mata que visitamos ontem de manhã, né? Onde tem essa faixa de árvore, era uma ilha, como a gente já reforçou, né? Era a Ilha dos Macacos, administrada, né, pela própria Fiocruz. E aí, conforme teve os aterros, né, para a construção de moradia, também teve o aterro para as vias expressas, principalmente a linha vermelha, que a gente está vendo passando embaixo da gente. São 4 vias de cada lado, aí tem a linha amarela, 3 vias de cada lado. Dá licença ali, ciclista passando. Valeu, desculpa aí. Exatamente essa é uma das relações da maré com o fundão, que é o lazer. Esse aí é um vizinho meu lá de cima do morro, ele vai e usa. Para mim essa passagem aqui é super importante, que é sempre o início dos meus treinos ou quando eu termino eles. Eu busco não mais correr aqui em cima para não sobrecarregar tanto o pulmão, eu paro mais ou menos por ali. No fundão a gente consegue correr, consegue nadar, tem na educação física uma piscina. No final do fundão, no Catalão, tem uma pequena mata também, né, maior do que essa, um pouco mais afastada. E é claro que para muitos maranhenses é o local de trabalho, eles são funcionários da própria UFRJ, e para muitos maranhenses é o local também de se educar. A própria Ruth, por exemplo, que né, do Muda Maré ontem, ela estuda aqui, o Diogo, que montou o som aqui, estuda aqui, nossos amigos, vizinhos, também estudam aqui no fundão, nas mais diversas formalidades, curso de línguas, as disciplinas que são ensinadas aqui, né, dos diferentes, e tem o hospital também no fundão, super importante. Enfim, tem uma relação, ao mesmo tempo que tem muita distância, né? Muitas pessoas que não conhecem a maré, só conhecem ela de vista, vindo de ônibus, tem medo desse território, então tem essas múltiplas facetas da relação maré-fundão, né? E o que a gente está vendo ali, né, isso é o Morro do Timbal. Então, tentem se imaginar 100 anos atrás. A água limpa da Bahia não era uma água azul, porque era uma água de mangue, já era uma água escura. Naturalmente, da água de mangue é uma água mais preta, mas era uma água limpa. Se tivesse o viaduto aqui, a gente poderia pular na água, mas não tinha o viaduto. Então a gente só pode pular em água suja, porque sem viaduto, água limpa. Com viaduto, a cidade já chegou e naturalmente, do jeito que isso foi feito aqui, infelizmente a água já está suja. Teve um processo de limpeza do canal do fundão. Depois dos aterros, o que ficou da Baía de Guanabara nesse pequeno pedaço é simplesmente, né, esse canal aqui. A limpeza funcionou da seguinte forma: foram tirado tudo que tinha de lama, e a lama aqui não é só uma sujeira de lixo, é sujeira química também, né? É realmente poluição pesada. E aí o que foi feito? Cavaram tudo isso, foi colocado em tubos de compostagem, esses tubos foram todos depositados ali, esses mangues foram replantados, até cresceram, aí tem um morro atrás disso, embaixo da grama ali, tem esses tubos de adubação, seria, mas não é, porque era a sujeira e o lixo também químico do canal do fundão. Tanto que vocês vão ver a vegetação lá em cima, ela não cresce, né? Eu passo ali diariamente assim nas corridas que eu faço, não está crescendo ali. E isso era aquela limpeza superficial, né? Era aquele projeto até a Olimpíada, a Baía de Guanabara vai estar limpa, né? Era uma mentira que desde o início estava sendo anunciada como mentira, mas são aquelas mentiras que as pessoas, as autoridades mantêm como verdades, repetem, já sabendo que não vão conseguir realizar. Qual é a questão aqui? Os canais, né? O canal do Cunha, os valões menores, que todos eram rios uma vez, hoje em dia, será que é rio? Será que é canal? Mas de toda forma trazem, né, todo o esgoto da Zona Norte e trazem o lixo superficial, daquele que não acaba sendo recolhido pela Conlube, o vento leva para dentro, né, dos valões.
tudo isso continuou entrando, porque nada foi feito sobre isso. Então é evidente, na hora que você vê um tipo de intervenção dessa, você já sabe que não vai resolver o problema. É uma maquiagem. E essa questão de, a gente ainda usa muito esse termo, né? Política de maquiagem e tal. É a principal política em relação às favelas e às periferias urbanas são políticas de maquiagem. A gente pode também pensar, a horta urbana carioca foi construída de uma forma bem pensada no início. E a manutenção, como é que ficou? Por que as grades estão todas, né, derrubadas? Por que não teve aquela pintura anual para que não enferrujasse lá o ferro e tudo mais? Ou seja, a manutenção, o cuidado, né, são um grande problema. E se realmente tivesse, né, alguma solução, obviamente, para esse canal e para a Bahia aqui, teria que se resolver toda a questão do saneamento, esgoto e do lixo solto, né, em toda a zona norte do Rio de Janeiro. Agora, um detalhe. A zona sul do Rio de Janeiro, o esgoto dela vai para o alto mar, certo? Tem um gigantesco tubo que vai até 3 quilômetros longe das praias e ali é tudo jogado em alto mar. O diretor da própria SEDAI, uns 2, 3 anos atrás, se manifestou em relação ao questionamento se não precisava uma planta de tratamento de água e esgoto, né, de esgoto, para a própria zona sul. Ele simplesmente falou, não tem espaço na Zona Sul para colocar uma planta de tratamento de esgoto. Então não vai ter, ponto. Isso é o diretor da companhia, né, estadual de água e esgoto, para ele resolver por aí. A Zona Sul pode continuar cagando em alto mar, porque aí não afeta eles diretamente. E aqui a gente pode ficar vivendo com essa situação aqui. Em geral, a gente sabe também, quando tem chuvas fortes no Rio, alarga tudo. A gente brinca que, né, a canalização de Rio de Janeiro é construída como se fosse para Mendonça, né? Mendonça é uma cidade no deserto. E a cada chuva tropical que cai é uma grande surpresa. Caraca, que chuva! Né? São catástrofes, desastres anunciados a cada vez que cai chuva. E a cada vez que cai chuva parece uma grande surpresa, porque toda a preparação da cidade não é para ser uma cidade tropical e essas chuvas, né? E aí, então, nessa região toda, a gente ontem foi na horta, na mata, e agora vamos visitar um projeto de agroecologia no próprio Fundão. A gente vai parar uma última vez, uma placa que explica como funcionou o aterro do Fundão, que eram pequenas ilhas também, e depois a gente vai direto para o Lavapé, que é o laboratório de permacultura. E o próprio Fundão também, em termos de paisagem urbana, é uma coisa meio louca, assim, porque tem muitas áreas de grama, tem muitas áreas com poucas árvores. E tem uma equipe enorme de funcionários que vive cortando grama. A vida inteira eles cortam grama. Então, esse pedaço de agrofloresta que a gente vai visitar é também, talvez, uma proposta, tanto o Capim-Limão, que também tem uma proposta assim, de como poderia ser a Ilha do Fundão. Não precisavam ser áreas simplesmente vastas de grama, onde tem muito calor também, não tem sombra das árvores, tem pouca evaporação das árvores, então a gente tem um calor enorme no Fundão. Então a gente vai visitar, assim, uma pequena esperança, uma proposta, uma possibilidade de outro manejo, né, do solo, de outra proposta de como poderia ser a vegetação do próprio Fundão. E vamos caminhar porque está quente. Isso é aquilo que você disse que não cresce. Aqui tem aqueles tubos, que era a lama do canal do Fundão, foi colocado dentro de uns tubos, e na época eu já, né, acompanhava vendo, aí eram colocados aqui esses tubos assim, e aí depois colocaram um pouco de terra em cima e, enfim, semearam um pouco de grama, que está crescendo mais ou menos, e árvores que estão desse jeito aí, né. Isso aqui não parece que vai vingar tão fácil assim não. Aí tem uma outra curiosidade aqui, a ciclovia que a gente está usando, ela foi construída uns 3, 4 anos atrás. Aí a empresa que colocou toda a ciclovia bonitinho, concreto, até o fundão, aí depois pintou de vermelho. Aí quando passa aqui de novo, algumas semanas depois, eles estão começando a martelar todo o concreto que tinham colocado. Falei assim, como assim? Aí virou uma montanha aqui de concreto. Aí eu fui me informar, perguntei a alguém, falou, não, porque isso estava num projeto, a massa tinha que ser vermelha. Não podia ser concreto cinza e depois pintar de vermelho. O projeto estava dizendo que tinha que ser massa vermelha, então tirou tudo e depois colocou a massa vermelha.
Então gastou o dobro para a gente conseguir ter uma ciclovia aqui, né? Valeu. Então, gente, aqui é isso, a placa é muito boa, né, para a gente entender um pouco a relação, né, das muitas pequenas ilhas que foram todas reunidas para formar o Fundão. O próprio Fundão é um projeto bastante autoritário de planejamento urbano. Primeiro, se tira a universidade de meio da cidade, porque se entendia já nos governos autoritários, né, a partir do meados do século XX, que as universidades são lugares onde surgem resistências, estudantes são críticos, podem criar movimentos contraditórios aos governos autoritários. Então vamos tirar a universidade. Mas não basta isso, não basta isso. A própria Ilha do Fundão, cada faculdade fica distante uma da outra, né? Essa é a ilha hoje em dia. Se a gente estivesse aqui agora, quero encontrar um amigo que estuda letras, né, ou um amigo das belas artes. Esse sol agora, vocês vão ter que caminhar 20 minutos. Hoje em dia já tem um projeto aqui de bicicletas, né? Que você pode pegar uma bicicleta, quem é estudante, né? Pode pegar uma bicicleta e tal. Então tem coisas sendo feitas. Mas o que mais impressiona, assim, para quem tem outras, né, conhece outras universidades de campus, aqui na Ilha do Fundão não tem nenhum lugar de convivência entre faculdades, que seria um espaço de auditórios, por exemplo, que todas as áreas disciplinares diferentes poderiam se encontrar, e aí vai ter de manhã alguma coisa de letras, à tarde de engenharia, o que for. É muito fragmentado. E o desenvolvimento da Ilha do Fundão nos últimos anos é dinheiro de pesquisa, principalmente vindo da área de tecnologia, engenharia, o petróleo, né? Então são áreas que são muito fortemente articuladas com interesses das empresas privadas, e é claro que ali não tem um interesse, não, vamos mudar isso, vamos, né, melhorar isso. Tem um parque tecnológico hoje em dia, que são empresas multinacionais que têm relações de colaboração e investimento em pesquisa com a universidade pública, né? Quando vocês andam ali, eu faço também muita corrida ali, é uma coisa, ali as coisas funcionam, né? Ali tudo está certinho, está tudo bonitinho, está tudo em ordem, os prédios todos construídos. Se vocês forem olhar aqui no Fundão, a gente tem uma estrutura para lá atrás das letras, toda já no ferro grande, obra que parou porque foi erro de avaliação dos engenheiros, o fundamento não vai ceder, então não podem continuar as obras. O alojamento aqui fica muito distante, muito precário também, os estudantes lá, uns 300 moram ali, e uma parte pegou fogo e nem pode mais ser habitada pelos estudantes. Alguns anos atrás começaram a construir alojamento estudantil, logo aqui, no final dessa rua, à esquerda. Mesma coisa, erro dos engenheiros, o fundamento não vai dar conta, a obra parou no meio do caminho, está ali um esqueleto de obra que seria para estudantes poderem morar, assim, né, muito mais perto também, inclusive aqui, né, da infraestrutura, da saída do Fundão e tudo, e também parou no meio do caminho. Agora, naturalmente falando de novo, essa partezinha ainda chama hoje em dia Catalão e ainda é uma floresta. Foi colocado ali umas placas, né? A Universidade Federal que administra ali colocou placas naquela área. No início eu corro ali, então colocaram assim os quadros, né, de madeira. Falei, nossa, isso aqui vai ser legal, estão cuidando aqui dessa área. Sabe o que colocaram as placas? As leis. Está dizendo proibido fazer churrasco aqui, proibido jogar lixo aqui. Aí eu fiquei assim, gente, eu acho que isso já está superado, né? Se uma universidade pública administra um pequeno pedaço de mata, eu acho que a gente já sabe que tem outras formas de pedir para que se respeite aquele território, né? Não cagando regra, vamos dizer assim, né? Então vocês estão vendo que toda essa área aqui é super complexa, tem muitas coisas acontecendo ali. E, novamente, só para vocês se localizarem, linha vermelha, linha amarela, a Avenida Brasil passa por aqui. Eu estava conversando com a Emma agora,
somando as faixas, se a gente pega as 3 linhas expressas aqui, a gente teria uma rodovia de 26 faixas, 13 vindo e 13 indo. Agora imagine vocês morando perto de uma rodovia de 26 faixas, né? É uma loucura. E aí a gente está falando de rodovia onde passa muito caminhão de diesel, muito ônibus de diesel, né? Muito carro, muita moto, muito tudo, né? Então esse é o ar e a poluição. Não sei se você acompanha, na Europa tem medições da poeira fina no ar. E tem toda uma discussão que tem que reduzir o trânsito no centro da cidade e tudo mais. Eu nunca ouvi falar de uma medição dessa nessa região toda aqui, né? Aí eu fico pensando, melhor nem medir. E melhor nem tentar medir, melhor nem procurar saber, né? O pulmão sabe, mas talvez, né, a gente está tentando não deixar isso chegar tão perto da gente assim. Mas a gente sente, né? Eu falei um pouco das alergias, né, problemas respiratórios dos moradores da própria Maré. Muita gente sofre com isso. Nós mesmos sofremos com isso, né? Mudanças de tempo, a gente tem rinite, tem sinusite, tosse, asma, tudo mais. Essa parte aqui é mais geológica, a história. Isso a gente não é tanto o caso da gente focar nisso aí. Dá mais uma olhada do outro lado, que tem um pouco mais dessa questão da história. Leiam os textos aí e aí depois a gente vai direto para o Lava-Pé. A gente começou um processo aqui de ajudar, na verdade, a horta, porque desde 2000... o Parque Ecológico como um todo, ele foi reestruturado em 2002. Aí, consequentemente, essa horta que faz parte das hortas cariocas, né? Hortas cariocas. Só que assim, a prefeitura, na verdade, ela quase não colabora de fato com o espaço. Ela cede adubo às vezes, algumas coisas quando a presidente da associação pede, porém, de fato falta muita coisa. Dá para vocês perceberem que a coisa está muito degradada. E na administração passada, que era o Eduardo Paes, aí junto com o Crivella que entrou na prefeitura, eles mandavam esse material que é um vidro, um adubo que vinha com um pedaço de vidro triturado. Então assim, se mesmo que a gente quisesse, de alguma forma, fazer algum trabalho com a criançada, como a gente tem começado um processo lento, a gente não poderia fazer com que as crianças pusessem a mão numa coisa dessa. Isso ali é urina, mano. Na água ali, ó. Aí a gente começou um processo lá atrás, que a ideia é que a gente vá lá de trás e vem até aqui onde já tem uma horta mais ou menos estruturada. Aí a gente vai pra lá agora. Tranquilo aí no canto aí, mano. Surpresa é o quê? Tem 2 meninos. Tá cagando? Tem surpresa lá? Qual seria a surpresa? Cocô. Porque porque aqui vem muitos animais, né? Além dos cachorros vem cabrito, porco, cavalo, cabra. E aí, na maioria das vezes, a cabra é que mais degrada e o cavalo, né? E o porco fode mais o solo. Quer dizer, não fode, ele ajuda até a fofar, mas... Depois vocês podem até ver as fotos que a gente limpou isso aqui tudo, olha como é que já tá. Tava bem limpo. Aí a gente tentou. Porque assim, é legal falar também, a gente botou uns bambus, mas a broca ela consumiu o bambu. É porque a gente não conseguiu grades. E aí até legal falar isso, porque se arrumar quem doe grade pra gente poder ajeitar aqui seria legal. Mas o que colocou os bambus? A gente colocou para poder que os animais não passassem, né? Tá. Porque esses buracos eles estavam passando e estavam acabando com o que já não tinha. É improvisado, né? Só que a broca, a gente não contava com a broca que estava no bambu, tipo um cupim, acabou com os bambus, né? Contava sim, a gente já sabia, só que não tiramos. Não, tudo bem, mas aí eu não contava que ia ser tão rápido.
É, mas ele falou pra gente botar em água com sal. Eu sei, meu filho, mas eu não sabia que era tão rápido o processo. A rapidez subestimamos. Tá bom, Pensamos que podia enganar A gente um pouco até mais contava da cabroca, mas não contava. Vocês ganharam essa corrida lá em cima, então? Sim, das Belas Artes. Eu trouxe Não, a gente vai ver lá de cima, tem alguns cavalos que são de moradores, né? São bambuzão, né? Vira e mexe aparece porcos aí gigantes, do exército. cabritos. 6 metros de bambu em cima do meu carro. Todo mundo olhou o meu carro. Tava tudo mexendo, né? Não dá pra amarrar disso. Tinha um doidinho pra... Essas coisas, tipo, pra poder depois botar as Isso é fotos. engraçado. Galinha. Aí conforme a gente fez o processo com a criançada, já que eu mato pra caramba já. Passa do lado molhado. Ó, tá crescendo um ou outro aqui, né? Já vai tirar. Olha, olha. Isso é um que a gente plantou, né? Tem ali creme. Tu conhece toda, Jana? Ali manjericão, né? É. Então, aí a gente, para tentar conter mais uma vez de alguma forma, a gente arrumou uns pallets, tampamos ali, né? Para poder conter um pouco os animais. Aí aqui a gente meio que trouxe a criançada para poder plantar, né? Eu contava com isso. Sai daí, sai. Mas o que falta de fato também é tempo, assim, a gente não tem muito tempo para poder ficar aqui tratando da terra. O seu bolado que vem aqui aguar às vezes, e às vezes que a gente vem aqui, né? O ideal era que tivesse, o seu bolado já ajuda, mas tivesse mais uma pessoa para poder ajudar ele nesse processo. Ele é contratado pela prefeitura, mas recebe merreca, né? Para trabalhar. Trabalho é. É um trabalho. Mas ele todo de manhã joga água para poder manter minimamente o... E tem essa coisa da dimensão, né? Vocês viram que a gente veio de lá para cá e tem vários campeiros que poderiam estar sendo produzido alimento. Mas por conta de demanda de força de trabalho... É difícil manter, né? Então, assim, também é essa coisa também, né? A gente fala que aqui é uma horta carioca, mas também pouco investimento se tem. Tem a questão do pagamento mensal do trabalho, mas a infraestrutura, né, não tem essa mangueira, uma mangueira que possa chegar até aqui. A gente que comprou para conseguir fazer a água chegar até aqui. Então, são algumas questões, assim, que dificulta você conseguir manter uma horta como essa. A Horta Carioca é um projeto da prefeitura? Sim. Da prefeitura. Tá. Supostamente com recurso da prefeitura. Em relação a isso, eu acho interessante compartilhar. Porque o nosso trabalho aqui A questão é que eu queria compartilhar com vocês que a gente aqui, o nosso trabalho coletivo roça e tudo mais, a gente nunca busca uma relação com as autoridades públicas por conta nossa. A gente faz os trabalhos. O interessante foi o seguinte, chegando aqui na horta, a gente sabe que, bom, tem o Bolado, a gente, Cláudia, o Naldinho já tinha a relação. Aí, de repente, a Cláudia liga pro Naldinho, que alguém da prefeitura teria falado com ela, estava meio revoltado, que teria um evento, inclusive na horta, que ele nem estava sabendo, que precisaria de autorização, que, enfim. Aí a gente já estava assim, peraí, o que está acontecendo? Aí sim, a gente não tinha avisado a Cláudia que teria o evento, na verdade teria no mesmo dia teve um evento aqui, Botânica em Ação, que rolou no dia 9 de dezembro, a galera da biologia plantou árvores. Essa ela sabia, mas não aqui na horta, que a gente também faria um mutirão, que fizemos no domingo. Só que o importante, o que aconteceu foi o seguinte, a gente divulgou a Semana da Soberania Alimentar e essa divulgação chegou na mão do Júlio, né, que é o responsável pelo programa Hortas Cariocas na prefeitura. Então ficou aquela coisa, como assim? Para isso ele aparece. E aí, de repente, a prefeitura aparece. Né? Ela não está presente, ela em nenhum momento se importa pela horta aqui. E aí, de repente, tem uma moeda. A Giana chama isso de moeda de troca, né? Ele está entendendo que ó, aí pode ter algo em jogo. Então, qual é a relação que a gente vai criar com isso a partir desse momento, enquanto nós que estamos nos organizando? Primeiro, entender qual é a relação da Cláudia com ele. Eu falei primeiro com ela. Ela falou, olha, o Júlio, ele é gente boa, ele tenta ajudar quando ele pode. Então,
eu já sei que eu não vou lá no confronto e dizer. Quando eu ligo para ele, ele conversou comigo assim, não, porque primeira coisa que ele tentou foi dizer que aqui era muito perigoso se a gente estava ligado nisso, porque ele tem experiência com grupos do Fundão, da UFRJ, que vem aqui fazer coisas no território, ele já tinha uma relação com o Muda Maré, então ele estava tentando ver se era um grupo desse. Eu falei, olha, nós todos somos moradores. Aí o que ele vai dizer? Ah, não pode ser na horta, mas na nossa vivência podemos ter perigo? Não, aí morreu a narrativa que ele queria construir, no sentido de, por isso que precisa de autorização. Aí mudou a conversa dele. Não, então, então bacana. Não, eu realmente só precisava saber por que a gente está ali. Enfim, o nosso governo, eu quero que a agrogia aconteça. Aí foi essa conversa. Nisso, eu consegui também, o Cristos e Antônio já encontraram com ele, fazer entrevista, enfim. E aí agora, para nós, para o ano que vem, obviamente, é importante ver qual é a relação possível. Pelo nosso lado, é claro que se ele vem, a gente vai dizer que, então vem mesmo. Vamos lá visitar, vamos olhar a grade e vamos ver o que a prefeitura pode fazer para que isso volte a ser uma horta carioca. Porque do jeito que está aqui, é uma horta do bolado, que é ótimo. Mas o que se mantém aqui no momento é porque o seu bolado faz ele mesmo na marra, Mas não com a estrutura, nunca alguém vem aqui consertar as coisas, pintar de novo a estrutura de ferro, a manutenção não é feita. Não, dá pra ver pela grade. Enfim, E aí, novamente, reforçando, a questão da grade é tão importante. Aqui, por exemplo, os pallets ainda nem são suficientes porque as galinhas conseguem entrar. Aí acaba com as plantas, Então, não é nem contra as pessoas, a porta fica aberta aqui, É muito mais essa questão dos animais. Então, sem grade aqui, a gente não vai poder produzir. Tanto que a parte que está funcionando bem é a parte onde o bolado conseguiu manter uma grade mais ou menos intacta, Aí aqui só, o que dá pra gente fazer aqui é só essas ações pequenas, de mutirão, para poder trazer a criançada de uma forma mais um pouco organizada. O problema é que assim, a estrutura ela fica defasada porque não tem uma proteção adequada. E agora compartilhando uma questão mais, a gente nessa interface universidade, comunidade, favela, movimento social, ali agora, nesses momentos, a gente tem que entender muito bem quem é quem, Eu poderia muito bem falar, eu sou... Não. Ano que vem, a nossa pesquisa já não continua. Ano que vem vamos ser Coletivo Roça, vamos ser a Maré Vive, vamos ser os moradores da Maré. Então a nossa preocupação agora é pensar para o ano que vem qual a nossa relação com a horta, com a Cláudia, com o bolado e com a prefeitura. E aí, por isso que eu estava falando, talvez a gente consiga trocar uma ideia durante essa semana, se não seja possível ano que vem ter algum tipo de fórum da soberania alimentar da Maré, alguma coisa que a gente, enquanto moradores, possa formar para que não seja lá, porque ele vai me dar atenção porque sou um acadêmico que agora ganhou visibilidade dentro de um projeto de pesquisa, mas essa não é uma relação que seria saudável para o nosso processo comunitário, Então a relação que precisa ser construída é a partir de algum contexto coletivo, onde tem alguma deliberação sobre a relação, inclusive. Então acho que isso vai ser interessante para a gente para o ano que vem, como a gente continua. Até ele estava querendo encontrar comigo logo agora, segunda, terça, eu falei, não, depois a gente encontra, vamos passar agora a semana e tal, porque isso aí é longo prazo, não tem nenhuma pressa. E acho que ele até já entendeu também que o nosso processo é uma coisa nesse sentido. Aí vamos ver, estamos curiosos para ver como é que vai se desdobrar isso, E é engraçado também, legal, essa coisa da nossa articulação, porque já tem a horta que a gente vai visitar do outro lado, que é a horta que o seu bolado cuida, Que é onde ele trabalha e cuida. Então, assim, não faria sentido a gente continuar fazendo alguma coisa que já tem alguém fazendo. E aí, tipo, não, aqui a gente está precisando de um outro pedaço, então vocês tomam conta disso. Esse é o espaço de vocês para tomar conta da horta. E o bom é que, ao mesmo tempo, assim, o seu bolado também cuida junto. Como tem essa coisa de dificuldade da gente vir, e o seu bolado está aqui todo dia, pelo menos aguar é uma possibilidade de você manter a horta viva. Então o que a gente consegue fazer? Comprar uma mangueira para conseguir chegar até aqui. A gente compra a mangueira, porque senão se não tiver mangueira o seu bolado não vai trazer balde. Mas é isso, é como se fosse essa parte é nossa horta,
Oh, yeah. So will we save these for next year to replant? Ah, você Aqui é o pé de acerola, gente. fez uma coisa, fazer uma coisa, no ar. Eu vejo um Pra potencial. replantar? O cebolado, aqui tinha alguns pés. Ele pegava, ele colhia e vendia ou dava para as pessoas. Sell or give. Mas as cabras comem, então elas The arrancam goats eat o... it. The goats they have here, so. Aqui é o pé de acerola, né? Ainda tem uma lá. ó. The acerola. Acerola. E também tem esse contexto, né? Que até acho que foi, se eu não me engano, foi o Timo que Tem falou. alguma madurinha ainda. Pode comer, né? Que além tem a questão técnica do plantio, Tem lá em cima. mas tem uma outra questão que é de como esse espaço aqui é ocupado. Então, assim, não dá só para pensar em colocar Acerola. uma árvore e colocar um gel, uma coisa para facilitar a rega, se não pensar que essas cabras, esses cavalos também vão comer aquele negócio. Então você tem uma técnica de como plantar, mas você tem uma questão social para você desdobrar, né? E pensar também sobre isso. Não é só pensar onde está o sol, como planta, como... Aqui são outras questões. Ele tá falando que aquela terra ali, aquele solo é bem melhor do que o que tá aqui. Aquele veio da onde? Não, aquele ali era igual esse daqui, ou pior. Só que a gente teve todo um processo de revitalizar. Então a gente peneirou, capinou. Então assim... quase um ano fazendo aquilo ali. Pra fazer um pedacinho, um ano. Tipo, peneirar tudo, capinar, colocar os bambus. E é um pedaço pequeno. Você já pensou em usar, por exemplo, esse problema dos bichos, né? Tanto frango como cavalo, não sei o que, dá pra... Vocês usam esterco? Alguém faz isso? É, porque pode ser um Vamos chegar no benefício lugar da dos composteira. bichos. Eu vi a composteira lá. Mas a galinha, porque eu lembrei, porque eu vi na minha viagem para Bahia agora, um consórcio de galinha com cana. Só que o cara espera a cana chegar num tamanho e aí ele solta as galinhas capinam. É o máximo. E aí elas defecam e já deixam a cama de frango ali. Então o cara vai produzir cachaça e ovo. Olha que doideira. Ele exatamente, ele vende cachaça e ovo. Só que tem todo um controle, né? Tinha uma outra coisa, a gente recebeu agora para o segundo mutirão, na verdade nós recebemos da prefeitura da universidade compostagem deles. Aí a professora que veio fazer a botânica em ação, ela nos alertou que tinha a leucémia, uma semente dentro daquela compostagem. Que elas... Não, leucema. É um tipo de... Desculpa, leucema. Leucema. É um tipo de planta que é como se fosse uma erva daninha, assim, que é uma praga. From the university, she warned them that this compost had this kind of this plant, leucema. That it's like ela falou que era uma das 100 piores pragas do mundo, assim, em termos de plantas. E a Ilha do Fundão está cheio dessa praga. Se a gente espalhasse por aqui, poderia virar uma praga aqui também. É aquele com caramujo, não? Não, é planta. É como se fosse uma planta. É uma planta. A Dona Juliana achou que com o manejo e cuidado não seria tão grave assim. Dona Juliana thought that by taking care of it wouldn't be that bad. E aí usaram. Mas aí é interessante pensar as lógicas diferentes, talvez, né? A pessoa que tecnicamente entende de plantar árvore, ela gostaria de saber que ela não precisa mais voltar e tudo está bem. A Dona Juliana no terreno dela está ali todo dia, então para ela uma praga não vira uma grande praga, né? Porque ela vai tomar conta logo, né? Elas são outras relações. Né? How people think differently about it. And in this case, they wanted to plant something and not have to think about it again. And Dona Juliana, she has her own food garden, so she goes there every day and she's taking care of it every day. So that's how different. How people think. Yeah, it would be different approaches, right? A technical approach from a university botany kind of standpoint, and then the agroecology and practice. That much of a problem. Like, would you waste good earth only because of these seeds and not use it, or?
and then we have this as the only one we can use at the moment. So what do we do? I mean, we use it anyway. But No, and then you eat. yeah, exactly. Vamos, seguimos. Cada uma praga. Ela se chama João Gomes. É bonitinho, né? Ou uma galera nordestina chama de língua de vaca. É uma planta comestível. É, come, né? Mas ela também é uma praga, assim, mas assim, é uma praga boa, né? Porque é alimentício. Porque ela é alimentícia. Você já comeu? Sim. É gostoso? Sim. Vou levar. Ela é uma Faz um... É punk, né? É uma punk. É uma punk, né? É E uma come planta como? comestível, não. Você pode refogar ou você pode colocar na salada. É crua também? Vou Se comer. você quiser. Provar. you can just have it in a pan, a little bit of onions, and then Cru é muito folhuda, eu acho. Mas dá pra dar uma Bolado refogada. says he boils it and then he gives cocoa milk. Adds to it. I never tried it. Seems good. Yeah, like cocoa milk with anything sounds good. Yeah. Barrett told us it's called punky, but not like a sex person. He said that actually? Yeah. He was trying to explain. It was like he mentioned the tuba hens. Praga? É um pouco sabor cítrico. Gente, se é uma praga, vai pegar só de suspirar, né? Mas você arrancou assim e saiu. Ela saiu com... É, eu tô levando pra cozinhar, mas... E ela é uma praga porque assim, aqui é onde estão as sementes. Quando a flor abre, ela explode as sementes. E elas vão... Então é melhor levar com semente e aí botar na terra, que aí vai explodir, vai... Esse aqui tu pode replantar em casa. Olha, com a raiz... Pois é, tu conseguiu tirar com a raiz. Não tá conseguindo? É gigante. E aí, vamos indo lá pra parte da... Mas é uma pena, né? Você ter essa extensão toda de terra. Poderia produzir muitos alimentos. Tá no sangue ali, poder para a geranda. Esse feijão ajuda a adubar o solo. Oh, yeah. So will we save these for the next year to replant? Você Aqui é o pé de acerola, gente. fez uma fazer uma coisa... Eu vejo um Pra replantar? O cebolado, aqui tinha alguns pés. Ele pegava, ele colhia e vendia ou dava para as pessoas. Mas as cabras comem, então elas arrancam o... Aqui é o pé de acerola, né? Ainda tem uma lá. E acerola. Aí também tem esse contexto, né? Que até acho que foi, se eu não me engano, foi o Timo que Tem falou. alguma madurinha aí ainda. Pode comer. Que além tem a questão técnica do plantio, Tem lá em cima. mas tem uma outra questão que é de como esse espaço aqui é ocupado. Então assim, não dá só para pensar em colocar uma árvore e colocar um gel, uma coisa para facilitar a rega, se não pensar que essas cabras, esses cavalos também vão comer aquele negócio. Então você tem uma técnica de como plantar, mas você tem uma questão social para você desdobrar, né? E pensar também sobre isso. Não é só pensar onde está o sol, como planta, como... Aqui são outras questões. Ele tá falando que aquela terra ali, aquele solo é bem melhor do que o que está aqui. Aquele veio da onde? Não, aquele ali era igual esse daqui, ou pior. Só que a gente teve todo um processo de revitalizar. Então a gente peneirou, capinou. Então assim... quase um ano fazendo aquilo ali. Vai fazer um pedacinho, um ano. Tipo, peneirar tudo, capinar, colocar os bambus.
E é um pedaço pequeno. Você já pensou em usar, por exemplo, esse problema dos bichos, né? Tanto frango como cavalo, não sei o que, dá pra... Vocês usam esterco? Alguém faz isso? É, porque pode ser um Vamos chegar benefício no lugar da dos composteira. bichos. Eu vi a composteira lá. Mas a galinha, porque eu lembrei, porque eu vi na minha viagem para Bahia agora, um consórcio de galinha com cana. Só que o cara espera a cana chegar num tamanho e aí ele solta as galinhas capinam. É o máximo. E aí elas defecam e já deixam a cama de frango ali. Então o cara vai produzir cachaça e ovo. Olha que doideira. Ele vai, exatamente, ele vende cachaça e ovo. Só que tem todo um controle, né? Tinha uma outra coisa, a gente recebeu agora para o segundo mutirão, na verdade nós recebemos da prefeitura da universidade compostagem deles. Aí a professora que veio fazer a botânica em ação, ela nos alertou que tinha a leucémia, uma semente dentro daquela compostagem. Que elas... Não, leucema. É um tipo de... Desculpa, leucema. Leucema. É um tipo de planta que é como se fosse uma erva daninha, assim, que é uma praga. From the university, she warned them that this compost had this kind of this plant, leucema. That it's like ela falou que era uma das 100 piores pragas do mundo, assim, em termos de plantas. E a Ilha do Fundão está cheio dessa praga. Se a gente espalhasse por aqui, poderia virar uma praga aqui também. É aquele com caramujo, não? Não, é planta. É como se fosse uma planta. É uma planta. A Dona Juliana achou que com o manejo e cuidado não seria tão grave assim. Dona Juliana thought that by taking care of, it wouldn't be that bad. E aí usaram. Mas aí é interessante pensar as lógicas diferentes, talvez, né? A pessoa que tecnicamente entende de plantar árvore, ela gostaria de saber que ela não precisa mais voltar e tudo está bem. A Dona Juliana, no terreno dela, está ali todo dia. Então, para ela, uma praga não vira uma grande praga, né? Porque ela vai tomar conta logo, né? Elas são outras relações. Né? How people think differently about it. And in this case, they wanted to plant something and not have to think about it again. And Dona Juliana, she has her own food garden, so she goes there every day and she's taking care of it every day. So that's how different. How people think. Yeah, it would be different approaches, right? A technical approach from a university botany kind of standpoint, and then the agroecology and practice. That much of a problem. Like, would you waste good earth only because of these seeds and not use it, or? And then we have this as the only one we can use at the moment. So, what do we do? I mean, we use it anyway. But, no, and then you weed. Yeah, exactly. Seguimos. Ou uma galera nordestina chama de língua de vaca. É uma planta comestível. Mas ela também é uma praga, assim, mas assim, é uma praga boa, né? Ela alimenta porque ela é alimentícia. Você já comeu? Sim. É gostoso? Sim. Vou levar. Faz um... É punks, né? É uma punk. Todo mundo olha pra cá. Uma possibilidade é temperar a comida, mas também você dá para temperar uma cerveja artesanal. A gente, no nosso coletivo Rosa, a gente fez uma cerveja chamada Vitibir, que levava coentro e semente de aroeira. A pimenta rosa, né? Bem boa. Comprem a Caetete. Eu fui perguntar ao Bolado, porque a gente fez 2 vivências, né? Timo? A gente fez 2 vivências aqui, aí eu perguntei ao Bolado por que ele plantou aipim. E aí ele disse que no ano passado a prefeitura viu a plantação e achou legal, então pediu para repetir. Mas não por conta da produção do alimento, mas é uma boa plantação para tirar foto. Porque é uma plantação que dura mais tempo, ela tem uma, tipo, não é uma hortaliça que vai morrer, é uma planta forte. Que era alface. Que era alface. Era alface, mas aí alface não rende. Então é isso. Então assim, agora a gente está começando a ver a mata, né, de uma maneira mais ampla, né? Já dá para ter mais ou menos a dimensão e o tamanho que é esse espaço aqui, né?
E já também observar a precariedade desse espaço. Então, tem uma série de árvores derrubadas, a grama não está parada, o solo completamente seco. Tem um processo muito difícil, que está acontecendo muita erosão nos solos e as árvores elas estão descendo. Então precisa criar algum processo de barragem aqui, sabe? Para esse solo não cair, né? Porque daqui uns dias, daqui a alguns anos, não vai existir mais esse espaço de colina, né? Vai virar um lugar plano. Claro que vai demorar muito, mas... E novamente só para ter um senso... Senso de localização, a gente está vendo um prédio do Fundão, que é do CT, a extensão do CT. Isso significa que entre aqui e esse prédio tem tanto a linha vermelha quanto o canal do Fundão, né? E antigamente aqui embaixo era água. Tudo aqui que é prédio agora era água. Como a gente viu no museu, a Maré como um todo só tinha 2 lugares de seco, né? Que é o Morro do Timbal, que é uma pedra, era uma pedra, e aqui a mata, que é esse espaço mais arborizado. O resto era tudo mangue, tudo. Todo o caminho que a gente fez, todo o trajeto, é tudo mangue. Na verdade, ali o Fundão não. Era tudo Fundão também. Ele não alaga. O problema daqui é que, por conta da gente ter um saneamento básico de 40 anos, feito, né, nos anos 40, e não teve uma manutenção, então você tem uma sobrecarga, porque assim, a favela cresceu, e muito. Então você tem uma sobrecarga, né, com a questão do saneamento básico, do esgoto. Vai tudo pra Bahia, mas ela sobe. Então assim, não é um alagamento, é um entupimento, sabe? Aí tem que esperar escoar, mas assim, alagamento aqui não tem. Mas é porque é impressionante que em geral a área de mangue, né, quando é assim, quando não tem mais para onde escoar a água, fica completamente submerso. O bom da Maré, assim, choveu muito, ela sobe um pouco da água, mas ela escoa rápido, né? É porque deve ter alguma forma de saída para o mar mesmo. Morando em caixa com todos nós. Mas aí... Desse espaço, então moramos no Morro do Timbal, a Alessandra mora na Nova Holanda, já mora lá no Pinheiro, no começo do Pinheiro. Obviamente no Salso-Merém, que é uma outra favela da Maré. Obviamente, a caminhada de lá pra cá é dura, né? A gente caminhou de lá pra cá. Então, essa galera não acessa muito aqui, mas o entorno da mata, se você vier aqui todos os dias, agora não porque tá muito sol. As crianças estão todas aqui. Pela manhã, tem uma galera que vem trazer cachorro pra passear, a galera que traz os cavalos, né, pra comer, pra pastar. Então, assim, tem uma certa cultura de apropriação aqui, de usar esse espaço. Não é da maneira que a gente gostaria, né? A gente gostaria que estivesse mais arborizado, que fosse mais bonito, que tivesse mais cuidado, que fosse a nossa quinta da mata. Não é assim, mas também as pessoas também acessam aqui, né? Vem pegar um solzinho, fumar um de manhã, né? Que tá fresquinho. Jogar paintball. Aqui é um espaço... Jogar paintball. Aí você vai passear com o seu cachorro. Mas aí fica aqui. Aí quando tem a galera aqui, a gente fica lá embaixo, né? Porque aí não dá... A galera fica aqui treinando, né? Vai ficar treinando, sei lá, né? Se divertindo, gente. Cada um se diverte como quer, como pode, né? A gente se diverte fazendo o quê? Semana da Soberania Alimentar. Em dezembro com 40 graus. No inferno de dezembro. Vai. Passei a bola pra tu. Tá, pô. Nem falou nada. Voleibol invisível. Aqui, então, como é que chama mesmo? Morro da Mata? Não, aqui é o Parque Ecológico da Maré. A associação é ali. A gente chama de essa região do entorno aqui, ela é toda do Parque Ecológico. Mas a gente, enquanto morador, a gente chama de mato. Já foi chamado de Parque dos Macacos. Ilha dos Macacos. Ilha dos Macacos. Eu quero saber como é que a Fiocruz chama. Deve ser. Cheio de ideias. Então. Aí Oswaldo Cruz, vamos ali pra ver o... Daqui acho que vai dar... Da sombra vai dar pra ver. Carolina, que esse espaço aqui é um espaço da Fiocruz. Pertence à Fiocruz. É um espaço federal. Então, por isso também, assim,
Como a gente mora em favela, obviamente qualquer espaço que está disponível, você constrói moradias. Porque tem uma necessidade, né, por luta pela habitação, por luta por moradia. Então aqui seria um lugar bom para construir casa, porque a gente não tem casas. Só não se construiu até agora, e acredito que, espero que não se construa, por conta desse espaço aqui ser da Fiocruz. Interessante. Mas não tem ninguém controlando, né? É da Fiocruz. Isso é interessante. Mas já teve tentativa Inclusive, já teve, Fiocruz, mas sim. testado pela pessoal construía, Mas assim, não tirava, assim, nunca teve uma tentativa de fato, assim, de construir, de ocupar, entendeu? O espaço Mas também se diz um pouco, eu estava numa conversa mais com uma galera aí, que eu conheço muito bem também, a Maré mora aqui e tudo, eles acham que talvez se fosse outra galera de outro comando de tráfico e tal, talvez já teria sido ocupado. Que a galera aqui respeita. A galera. Outras relações, a galera aqui tá fazendo com que não se ocupe. Mas isso é muito antigo, o comando já deve ter mudado. Esse período. Mas é a questão estrutural da própria... Então é que foi um belo lado da galera da botânica. Outro? Foi uma conclusão de uma disciplina. They planted this as a end of class, wrapping up. So it was foi uma ação de muito boa vontade, mas quando a gente estava chegando junto para fazer e começamos a pensar como proteger depois, isso não fez parte do planejamento do processo.